Olá, pessoal. Esta é a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila e que possui o objetivo de incentivar e divulgar as revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje temos um artigo chamado Thilorier, o Físico. Thilorier, ou melhor, Adrien Jean-Pierre Thilorier, era um físico francês, né? E se vocês pesquisarem, vão encontrar como químico francês, parece que naquela época tudo era a mesma coisa, e que trouxe coisas bem interessantes, principalmente depois que ele desencarnou, numa evocação que Allan Kardec fez, né, no espírito dele. Bom, e para falar sobre esse interessante artigo, estão comigo os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffman. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. E nós estamos aqui para conversar sobre essas questões das invenções, das descobertas, e esperamos não explodir nada aqui hoje. Não é, Felipe? Tomara que não, né, Soninha? É, porque ele lá no laboratório dele, ele explodiu. Então é isso aí. Então, aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo, nós estamos aqui para estudar esse artigo e não observar somente a questão da descoberta em si, mas também esses envolvimentos morais que tem com tudo isto, e sempre lembrando para todas aquelas pessoas que gostariam de ler na íntegra, e nós incentivamos que leiam na íntegra. O nosso objetivo também não é só de trazer temas e de apresentar a diversidade de temas que existem na Revista Espírita, mas também de incentivar as pessoas para lerem, manusearem mais a própria Revista Espírita e assim começar a desenvolver mais reflexões. Então, aqueles que não tiverem a possibilidade de manusear a Revista Espírita de uma forma física, não é, no papel, podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e lá vão encontrar todas as edições da Revista Espírita e podem fazer o download gratuitamente. Muito bem, seu Felipe. Se apresente, por favor. Olá, Soninha. Olá, Dudu. Olá, os amigos que estão nos acompanhando. Então, vamos estar juntos aí hoje, né, para falar. Não precisa, não, daqui a pouco vai vir um call center chamar ele, não. Ah, é verdade. A gente está junto aí hoje para conversar sobre mais um espírito aí que, apesar de ter explodido algumas coisas, né, empreendeu a sua encarnação na ciência. E depois, no final, a gente vai entender que esses espíritos são verdadeiros reveladores do Cristo, de Deus, né? Que trabalham nas revelações do Senhor. Então, tudo que nos é revelado, tudo que nos é apresentado pela ciência, também é uma revelação, né? Também é uma revelação da natureza, é uma revelação das coisas que Deus criou. E Deus permite isso e a gente vai sempre estudando. Quando a gente empreende nesse caminho científico, nem sempre tudo dá certo, né? A Sônia que é doutora já, né, Sônia? Sim. É doutora, já sabe muito bem, aqueles que estudam. Quando nós nos predispusemos a estudar algo, a gente vai se aprofundando e muitas vezes a conclusão final é que aquilo não dava certo, né? Faz parte do caminho isso também. Né? Faz parte do estudo, faz parte da ciência. E isso levou Newton a dizer: eu só enxerguei tão longe porque subi em ombros de gigantes, né? Então ele teve um passado muito grande ali que ele leu, que ele estudou, que ele se aprofundou, coisas que deram certo, coisas que deram errado, e a partir daí ele conseguiu desenvolver e enxergar mais longe. E nós hoje podemos enxergar um pouquinho mais longe também por conta de todas as pessoas que empreenderam seus esforços em prol da ciência, né? E que insistiram e que acreditaram, né? Confiaram que seria possível
chegar a um lugar. Isso é bastante importante, porque tem muitas pessoas que, na primeira vez, elas já desistem, jogam a toalha, não quero mais. E a gente vai encontrar isso quando a gente começa na nossa vida, na própria vida acadêmica, assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente vai muitas vezes encontrando percalços, e se a gente desiste, simplesmente é uma coisa assim que dá uma insatisfação muito grande. Mas me parece que sempre, quando surgem esses percalços, são justamente estímulos para a gente ir mais adiante e dizer, não, só um pouquinho, não é? Se não existe, para aí, vamos procurar, vamos fazer uma forma como isso pode acontecer ou não acontecer. É claro que, no caso do Chiloé, ele não só explodiu algumas coisas, mas como ele também explodiu o seu próprio secretário, né? Coitadinho, o secretário dele, né? Foi-se em uma das explosões. Então, mas ele persistiu naquilo. Por quê? Porque ele acreditava muito naquela possibilidade, não é? Bom, mas esclarecendo aos nossos amigos e amigas, né, que estão nos assistindo, Tillorier realmente era um cientista. E ele tinha uma ideia fixa de criar um combustível melhor do que o vapor, né, que tinha na época. Então ele se fixou na ideia de pegar o ácido carbônico, condensar e usar como combustível na propulsão de muitos aparelhos. Só que o artigo, né, que nós estamos estudando diz que ele tentou 22 vezes, e 22 vezes o aparelho explodiu, né, deixando marcas de ferimentos no corpo dele. Até que na última experiência, no Colégio de França, né, ele tentando novamente, chamando gente para assistir, outros cientistas, o aparelho explodiu de uma tal forma que matou um assistente dele, como a Sônia falou, e feriu dezenas de pessoas. Então ele ficou... ele ainda perdeu um dedo. Ou seja, ele ficou mais triste, não de ter perdido o dedo, nem de ter perdido um companheiro, mas do sentimento de derrota, de fracasso, né, diante de tanta gente, de colegas, tanto que parece que essa última experiência o deixou bastante perturbado, desnorteado, e ele saía às ruas, ele ficava olhando para o céu, parado, né, ele também perdeu bastante da audição, né, ouvia muito pouco de um dos ouvidos, e as pessoas achavam, né, só o respeitavam porque ele tinha uma aparência, né, delicada, suave, e tinha uma comenda, né, da academia na lapela que mostrava que ele era um acadêmico de respeito, né? Só que aconteceu o seguinte, ele realmente desistiu, né, ele contou para um amigo que estava tentando os últimos planos, mostrou o projeto para esse amigo do que ele estava fazendo, né, e pediu para o amigo aparecer na casa dele 3 dias depois. Só que quando o amigo apareceu lá, a porteira, né, do prédio falou para ele: senhor, que tragédia, né? O amigo, mas o que aconteceu? O senhor Tillorier, né, morreu, teve uma morte súbita. E depois procuraram, então, esses projetos, essas anotações, e não encontraram de jeito nenhum. Né? Mexeram em tudo, reviraram tudo e não encontraram. Então, o Kardec resolveu evocar o espírito dele para ter mais informações sobre todo esse processo de invenções e até para outras curiosidades, não é mesmo, Felipe? É isso, Dudu. Eu só, lendo o artigo e dando uma estudada depois, eu fiquei com uma dúvida nessa parte. Eu acho que o ácido não era utilizado como combustível, até porque ele fala como substituição ao vapor, né? Então eu acredito que a substituição seria no que movimenta a máquina, né? Então o sistema de aquecimento seria o mesmo, né? Seria ou por carvão ou por caldeira, enfim.
e o que movimentaria a hélice dentro do sistema, que ele estava tentando botar o ácido carbônico, porque ele tem uma energia de ativação muito menor que a água, né? Então tu precisaria de menos energia para que ele movimentasse aquelas hélices. Até depois ele fala na complementação do artigo que ele no futuro será substituído por ar comprimido, e hoje a gente já tem realmente, né, máquinas que utilizam absorção térmica e movimentam hélices e demais coisas através do ar comprimido, né, do ar liquefeito, do ar condensado, como ele fala no artigo, né. E eu acho que os problemas estavam em manter o sistema pressurizado, porque esse ácido, como aquecia mais, ele aumentava muito a pressão interna, e possivelmente as explosões se derivaram disso. Tá? Isso aí ficou... Depois é digno de mais aprofundamento, mas eu acredito que seja nessa linha aí que foi utilizado o gás. Tá? Pois se você estivesse lá, podia ajudar dando essas informações. Hoje a gente enxerga um pouquinho mais de longe, né? É verdade. Já pode ler tudo isso que eles falaram e trabalharam, e o que deu certo e o que deu errado. Né? Mas é bem interessante o estudo do Thilorier, porque é desse sentimento, né, de ver algo e ver alguma coisa que pode melhorar, que pode mudar, que pode aperfeiçoar uma máquina, um elemento, um sistema como um todo, que nascem as invenções, né, que nasceu a evolução como um todo, né, nós podemos caminhar para frente, né, essa indignação boa, né, essa indignação positiva com certas ferramentas que impulsionam a humanidade. E isso faz parte do programa divino, né? E ele emergiu tanto nessas reflexões dele que passaram-se mais do que ano, e na cabeça dele tinham passado alguns dias só. Não é? Mas ele não se deu conta que não, fazia muito mais do que um ano. E não era uma semana que tinha passado, porque ele ficou de tal forma imerso naquelas reflexões e pensando e falando, e enquanto ele caminhava pelas ruas, ele saía falando com ele próprio e pensando e repensando nessa situação, né? Ou seja, não é só uma ideia fixa, ele estava extremamente concentrado naquilo, não é? Que ele não sentiu nem a passagem do tempo, nem a passagem de coisíssima nenhuma. Ele se dedicou totalmente àquilo que ele estava tentando trazer como contribuição. E a partir desses estudos, né, lendo a gente depois, estudando um pouquinho da vida dele, a gente viu que foi descoberto, foi desenvolvido o gelo seco, né? Quem nunca foi numa festinha que tinha um gelo seco, que é aquele quadradinho de gelo que fica soltando fumaça o tempo inteiro, né? Aquilo ali é o ácido carbônico condensado, né? Ele é condensado até o estado sólido. O Thilorier estava inicialmente tentando trabalhar com ele líquido, então ele baixava muito as temperaturas, né? E a gente sabe que o gelo seco é criado a partir de 30 graus negativos, né? E acima disso ele começa a passar do estado sólido para o estado gasoso, que a gente chama, não é nem ebulição, nem solidificação, é liquefação, né? É a mesma coisa que ocorre, por exemplo, com a naftalina. A naftalina também é um elemento que sai do estado sólido e passa para o estado gasoso. São poucos materiais que isso ocorre, é uma situação anômala do material. E deu para se perceber que os estudos do Jean-Pierre acabaram auxiliando nessa descoberta. Em outras questões que não foram necessariamente somente para aquilo que ele estava pensando, não é? Contribuiu também para outros fatores, outras invenções, outras descobertas, e isso é bem importante. E como é importante pessoas se dedicarem a estudos, né? Então, nesse momento, a gente fica percebendo assim, essa inteligência, esse atributo que Deus concede a todos nós, ao Espírito, e o quanto nós podemos trabalhar com essa inteligência e quantas coisas boas se podem fazer, podem ser feitas. Infelizmente, a humanidade, nós, em algumas outras encarnações,
provavelmente tenhamos utilizado de forma equivocada algumas coisas, mas a humanidade como um todo ainda, em alguns momentos, utiliza um pouco mal, não é? Um pouco de uma forma muito comercializante e até mesmo perversa algumas questões, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, tem algumas áreas da ciência que trazem extremos benefícios, trazem benefícios assim nos mais variados aspectos. Então, nós ficamos pensando assim, puxa, a grandiosidade da inteligência, né? Esse atributo que Deus possibilitou a todo o ser humano ter e poder fazer algo de bom e assim evoluir pelo seu mérito, não é? Aliás, nesse sentido, entre as perguntas, né, que Kardec faz ao Tilorier, é uma pergunta que acho que todos nós também gostaríamos de saber, que Kardec queria saber que as ideias que vêm para os inventores, né, e os cientistas e descobridores, assim, se elas vêm da espiritualidade. E ele falou que sim, que normalmente, né, espíritos mais evoluídos, espíritos estudiosos, procuram as pessoas corretas para passar essas ideias, dessas invenções, dessas descobertas maravilhosas que nós temos até hoje. E aí o Kardec também pergunta, mas essas ideias, né, que tentam, né, os cientistas tentam, os inventores, e não dão certo? Então, assim, geralmente são intuições levianas, de espíritos levianos que querem que a pessoa, né, perca tempo com bobagens, com ideias extravagantes, bizarras, e por isso, né, inspiram na mente dessas pessoas a tentativa de descoberta de uma coisa que não vai dar certo. E além de não dar certo, muitas vezes são coisas que não são produtivas, né? Não seriam outros produtivos. E aí nós vemos, né, a gente fazendo uma análise assim do ponto de vista do plano espiritual, como é importante que nós não nos afastemos do caminho do bem, né? Da caridade, da elevação dos pensamentos, porque mesmo as mentes mais férteis, mais capacitadas, se afastarem disso, podem estar incorrendo em erros muito graves por justamente essa questão que o Dudu trouxe aí, né? Espíritos levianos, espíritos que veem uma fraqueza do orgulho naquele ponto, e aí utilizam-se daquela porta para influenciar, para acabar levando o espírito para um caminho de loucura, como foi até o caso do Tilorier, né? A gente não sabe até que ponto ele estava influenciado por A, ou por B, ou por C, mas o artigo fala, né, que aquela linha tênue que separa o gênio da loucura foi rompida, né? Então ele ficou num estado de psicose ali, de alguma incapacidade de interagir com o meio de maneira normal, de maneira assertiva, né? Então é muito importante isso, né? Que a gente, por mais que esteja empenhado numa causa científica, numa causa de avanço material, que vai ser boa para todo mundo, que nós não nos afastemos do caminho do bem, do caminho da retidão e das coisas que Cristo disse, né? Porque nós nos afastando, nós estamos à mercê dessas influências. Né? E isso na ciência também é muito importante, né, Sônia? Quando a gente está dando muito a gente tem que ter insistência, a gente tem que ter perseverança, né? Mas a gente não pode ser orgulhoso a ponto também de achar que aquilo que a gente acha é o certo, mesmo que todos os fatores estejam dizendo que não é. Né? Então, assim, é uma linha tênue realmente, né? Entre tu perseverar, entre tu insistir, entre tu acreditar, e entre tu ter a
a lucidez de A admitir, humildade, a humildade, né? de entender que sim, porque mesmo na primeira questão, assim, logo na fase inicial, ele disse que ele estava convicto de que ele já tinha todo o resultado de como, mas que aquilo ali não teria dado em absolutamente nada, porque ele não estava correto no que ele estava pensando. E não fala a causa-morte dele. Falou assim que foi uma morte súbita, talvez, não é, Eduardo? Nos pareceu artigo, sim. Que seria uma morte súbita. Talvez até disseram, vamos tirar ele de cena, porque para de explodir tanta coisa aqui. Né? Sim, está indo para um caminho errado, né? Está indo para um caminho que não vai dar resultado. Ele está fazendo coisas que, de repente, e às vezes há uma questão assim de que a pessoa fica tão envolvida com aquilo que ela não consegue mais pensar e raciocinar. Ela entra num ciclo que não é um ciclo virtuoso, mas é um ciclo vicioso, que só tem um caminho mesmo. O melhor é o desencarne, porque a partir dali ele não vai mais conseguir contribuir com ninguém, nem mesmo com ele, porque e aí né, fica assim. Entram dois aspectos ali que são bem interessantes da gente também observar, né? Depois quem lê, peço que relembre disso, que bote o seu foco um pouquinho nisso. Né, que até ele fala depois que é possível, talvez no futuro, mas tem que avançar muita coisa ainda, né, que está muito distante ainda de chegar a algo conclusivo, então não teria como ter nenhum resultado proveitoso naquilo. E eu lembro de um comentário do Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele está falando de temas políticos e de ideias sociais, né, que ele fala que há necessidade da tempestividade. Não adianta nós queremos aplicar uma doutrina que se vale, por exemplo, em mundos felizes, num planeta de provas e expiação. Porque lá o efeito moral é diferente. Né? Ele até está falando isso quando as pessoas querem igualar tudo, ser tudo igual para todo mundo. Ele fala, primeiro necessário se faz que igualem-se a moral. Né? E não os meios. Porque nos mundos felizes as coisas são muito mais iguais. Realmente, mas porque a moral já está mais parecida. Né? Quando a gente melhorar a moral, nós vamos começar a ter as coisas mais iguais. E num mundo muito discrepante, isso não se aplica. Né? Então, é muito interessante essa questão da tempestividade, tanto na área social, quanto na área econômica, quanto na área científica. Né? Tem tempo para as coisas acontecerem. E pegando esse gancho do tempo, é uma sequência das perguntas do Kardec, né? Ele fala disso também, né? Que Deus põe as coisas no tempo certo. A semente nasce, depois a semente é plantada, depois ela é regada, depois ela germina, depois ela começa a se desenvolver, e tudo isso tem o tempo da natureza, né? Então a gente não vai ainda dar saltos, né? A natureza não dá saltos, a ciência não dá saltos, a gente vai caminhando, a gente engatinha primeiro, depois a gente começa a caminhar, depois a gente vai começar a correr. Então essa questão da tempestividade é muito interessante. E não se alcança também, não se conquista lá chegar ao mundo de regeneração, ao mundo feliz. Nós temos caminhos a percorrer, e muitos desses caminhos estão em um mundo extremamente importante, que é o nosso mundo interior, não é? A nossa questão moral. E como Teresa d'Ávila apresenta a alma como um grande castelo, mas que nós não temos de nos preocupar em caminhos que vão nos levar a este castelo que é a nossa alma, mas há caminhos que vão nos conduzir por entre esse castelo, dentro dos alojamentos, os aposentos que existem, ou seja, o nosso mundo interior. Nós, para chegarmos a outros mundos, nós vamos precisar saber o que temos dentro do nosso próprio mundo interior, que é a questão moral, e essa questão, a grande conquista moral. Mas quando alguém fica de tal forma preso em uma questão, ela não consegue fazer essa dissociação, não é? Não consegue, por mais que alguém tente dizer, ou fazer, ou falar. E aqui nesse momento eu lembro muito daquela música
da Rita Lee, quando ela diz assim, não adianta chamar quando alguém está perdido. E realmente, muitas vezes, não adianta chamar quando alguém está perdido, não é? Naquela música Ovelha Negra, da Rita Lee, muitas vezes nós precisamos ir lá e tocar na pessoa, e sacudir a pessoa, mas não simplesmente chamar. E tem algumas pessoas que ficam tão desnorteadas e tão perdidas e tão desconectadas das questões morais do mundo interno e do mundo externo, que isso se torna difícil. Então, nós precisamos ter justamente esta interação com essas pessoas. E a espiritualidade faz isso conosco o tempo todo, não é? Nos trazendo essas possibilidades. E ali o Tilorier, ele estava entregue a uma questão. Ele tinha era uma monoideia, não é? Era uma ideia fixa, era aquilo. A vida dele era somente aquilo. Mas se ele fosse mais adiante, aonde ele iria parar? Ele ia explodir o quê? A cidade inteira? Não dava, né? Agora é bom esclarecer, né, a quem nos assiste, que depois que o espírito de Tilorier foi embora, Allan Kardec evocou o espírito de São Luís para confirmar algumas ideias trazidas, né, pelo Tilorier. E entre as respostas mais interessantes, eu pedi para o nosso companheiro Felipe ler, foi a questão 21, né, com a qual até São Luís termina o artigo, para vocês verem que resposta inteligente que esse espírito deu. Eu vou lá, então. Quando Papin descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, mas que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam os seus elementos? Não faltavam homens capazes de a fecundar. Isto foi devido à insuficiência dos conhecimentos ou não era ainda chegado o momento da revolução que ela deveria operar? Resposta. Para a divulgação das descobertas que transformaram o aspecto exterior o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas, cujo desenvolvimento o inverno não impede, mas apenas retarda. A ideia deve germinar durante muito tempo, a fim de eclodir no momento em que todas a solicitem. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, neste momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas, inutilmente, para satisfazer as aspirações do homem. Justamente, né, a resposta àquelas 3 perguntas: de onde eu vim, quem sou e para onde eu vou. Só o Espiritismo que conseguiu responder verdadeiramente essas 3 perguntas. Só que para essas respostas e para nós termos essas questões, há um tempo de amadurecimento de cada um de nós nesse processo da reflexão. Por isso a grande importância, não só de nós lermos, mas de nós estudarmos. A codificação e a revista espírita não é apenas para ser lida, é para ser estudada, para ser refletida, para ser repensada, não é? É muito fácil nós só, vamos ler o artigo, tudo bem, foi interessante, é interessante, mas nós temos que extrair dali algumas consequências e algumas questões que são fundamentais. E esse importante trabalho que é feito vai justamente fazer com que nós, muitas vezes, venhamos a amadurecer as nossas capacidades intelectuais e morais. Não é simplesmente viver uma situação, mas é refletir sobre a situação que nós estamos vivendo, é refletir sobre aquilo, é conversar sobre aquilo,
se não é com um amigo, com alguém conhecido, mas é buscar respostas e procurar essas respostas. Então, a grande importância das instituições espíritas também pararem para começarem a repensar essa questão da reflexão, da necessidade não só da leitura, mas especialmente da reflexão, do trabalho, da conversa, do diálogo, não é, Felipe? De nós trazermos para o nosso mundo e tentarmos construir essas possibilidades dentro de nós e começar a fazer aquilo que Allan Kardec diz tão bem, desenvolver essa fé raciocinada, porque a fé raciocinada não vai se dar assim, ó, botou uma varinha mágica e a partir de hoje tu tens uma fé raciocinada. Não, é um conhecimento que vai se construindo, não é? É todo um repensar que vai se formando, é um caminho que se abre à nossa frente e que nós precisamos formar esse caminho a partir do quê? A partir da nossa caminhada, a partir da nossa ação e da nossa interação. Que leva um amigo espírita nosso, né, Divaldo, a dizer que, amigo porque estamos todos na mesma causa, né, mas não o conheço, pelo menos pessoalmente, mas ele diz, né, em uma certa entrevista, uma palestra, que um ateu sincero e crítico está mais perto da verdade que um religioso conformado. E é muito bem isso, né, Sônia? Então, alguém com crítica sincera, que está buscando o conhecimento, está mais perto do que aquela pessoa religiosa que repete dogmas, repete frases e é conformada com a situação, porque não se questiona, não busca, não duvida, né? Então, é importante que nós tenhamos esse sentimento de busca, né? de conflito mesmo das ideias, porque nós temos muita coisa para descobrir ainda. E isso não pode ser adormecido dentro da causa espírita, né? Quando alguém pergunta algo que não está muito, que talvez para muitas pessoas esteja claro, mas aquela pergunta é sincera, isso é importante para o debate, é importante para o crescimento de todos, né? Porque às vezes são perguntas que nós mesmos não nos fizemos, ou não olhamos com sinceridade, ou lemos em algum lugar e damos a resposta. Isso não é o suficiente, né? A gente tem que ler, tem que entender e tem que conseguir racionalizar aquilo, e aquilo tem que fazer sentido. Mas, pessoal, a gente já está com a hora bem avançada aí. Eu deixo aqui o meu abraço a todos. Como a gente costuma dizer, o assunto não se encerra, né? Fica o nosso convite para que todos leiam e busquem mais conhecimento cada vez mais. Até mais. Comentem, deem o seu joinha, seu ok, seu comentário, né? Compartilhem nosso vídeo e vamos, assim, ajudar a incentivar a divulgação das revistas espíritas, né, para o seu estudo, para as suas leituras, e assim, né, aumentar o nosso conhecimento útil, porque todo conhecimento útil faz um ser humano melhor. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraços a todos, abraços gaseificados e nada explosivos, mas sim construtivos. Então tá, até mais, tchau, tchau.